Bora continuar essa correção gigante da lista de tangente, né? Agora a gente está na questão 7. Vou tentar fazer 7, 8 e 9 dessa vez, tá bom? Vamos lá? Essa questão 7 ela é bem simples, bem simples. Verificar a validade da relação fundamental nos seguintes números reais. É só substituir os valores e ver se essa relação aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Se eu substituir os valores dos ângulos, se eu vou chegar ao resultado de 1. Então, o primeiro ângulo que eu vou testar é o seno de 30. O de 30 graus, ou 60 graus, gente, π sobre 3, 60 graus. Então, eu vou ter o seno de 60 graus ao quadrado mais o cosseno de 60 graus ao quadrado. Quem é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 60 graus? 1 meio. Quando eu elevo esses números ao quadrado, é o que vai acontecer. Raiz de 3 ao quadrado, corta a raiz, corta com o quadrado, fica apenas o 3. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, eu fiquei com duas frações de mesmo denominador, ó. Denominador 4. Eu mantenho o denominador, ó, conservo o denominador e somo os numeradores. 3 mais 1, 4. Quanto é 4 dividido por 4? 1. Então, para o ângulo de 60 graus, a minha relação fundamental é válida, né? Com certeza. O ângulo B, um ângulo de 45 graus, π sobre 4. Quem é o seno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Se eu elevar ao quadrado, vai ficar 2 sobre 4 e 2 sobre 4, porque eu corto raiz com o denominador. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Ó, válido também. E, por último, o ângulo de 2π sobre 3. 2π sobre 3 dá 120 graus. Isso, 120 graus, que é um múltiplo de 60 do segundo membro. O seno de 120 graus vai ser o mesmo do seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 120 graus vai ter o mesmo valor numérico, mas como o cosseno no segundo membro é negativo, vai ficar menos. Só que quando a gente eleva um número negativo ao quadrado, ele se torna positivo. Então, raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado dá 3 quartos, ó, porque cortou raiz aqui com o 2. Então, 2 elevado ao quadrado dá 2, dá 4. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, ficou 3 mais 1, 4 sobre 4, 4. Era só fazer isso, só para verificar mesmo se dava tudo 1, e deu com certeza, e não teria como dar errado, porque isso aqui é válido para qualquer ângulo. Questão 8. Sabendo que seno ao quadrado de alfa é igual a 4 nonos, ó, ele já dá que o seno é igual a 4 nonos. Ele não dá que o seno, ele diz que o seno ao quadrado é igual a 4 nonos. Esse ângulo pertence ao de 0 a 2π, né? Incluindo 2π, porque o intervalo está fechado. Aí ele quer que você obtenha o cosseno. O que a gente vai fazer? Vai substituir aqui, ó, na relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Como ele já me disse que seno ao quadrado de x é igual a 4 nonos, então no lugar do seno ao quadrado de x, eu vou botar 4 nonos. Então eu fiquei aqui, ó, com 4 nonos. Mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O que eu fiz? Peguei esse 4 nono aqui, ó, trouxe para o outro lado com sinal trocado. Então ficou 1 menos 4 nonos. Gente, aqui é uma soma de frações de denominadores diferentes. O 1, que teria denominador 1, para quem não lembra, quando não aparece denominador é 1, e o 9. Qual é o MMC entre 1 e 9? O 9. Então, a gente coloca o 9 aqui, ó, como denominador comum. Como é que eu faço para encontrar esses números aqui de cima? Eu pego esse denominador comum, que é o 9, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes 1, 9. Nesse caso aqui. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 4, 4. Aí eu fico com 9 menos 4 sobre 9. Quanto é 9 menos 4? 5 sobre 9. Então, eu fiquei com cosseno ao quadrado de x é igual a 5 nonos.
Continuando aqui, eu quero tirar o quadrado que estava aqui, do cosseno ao quadrado. O que eu faço? Tiro a raiz quadrada do outro lado. É como se eu tivesse passado raiz dos dois lados. Então, qual é a raiz quadrada de 5 nonos? Lembrando, ó, que quando a gente trabalha com a equação de segundo grau, a gente tem sempre dois valores, o positivo e o negativo. Mais ou menos 5 nonos. Raiz de 5 sobre raiz de 9. Raiz de 5 não tem raiz exata, né? Que 5 é um número primo, então a gente não tem raiz exata dele. Que é raiz de 9? 3. 5 nonos, mais ou menos 5 nonos. Mas ele quer saber o cosseno. Como o ângulo está entre 0 a 2π, os meus valores do cosseno pode ser positivo ou negativo, porque ele pegou o ângulo inteiro. Se ele tivesse restrito a um ângulo, não teria tido nenhuma. Eu teria que decidir entre o positivo e o negativo. Ok? Próxima questão. Ó, essa questão eu não falei no conteúdo com vocês, mas eu achei interessante colocar aqui, porque é algo que pode aparecer para vocês, né? Que é o que a gente chama de ângulos complementares. Quando a gente trabalha com lá no ensino fundamental, vocês aprendem que dois ângulos são complementares, se somados eles dão 90. Beleza. Se a gente tem dois ângulos complementares na circunferência trigonométrica, a gente pode dizer que o seno de um é igual ao cosseno do seu complementar. Sempre assim. Então, como 70 e 20 graus são ângulos complementares, eu posso dizer, isso é uma propriedade, gente, do seno e do cosseno, né? É uma relação que existe entre eles. Se eu tenho dois ângulos que são complementares, eu posso garantir a vocês que o seno de um deles vai ser igual ao cosseno de um deles. Então, aqui, ó, os ângulos 20 e 70 graus são ângulos complementares. Então, o seno de 20 graus é igual ao cosseno de 70 graus. Ou I, né? Que as duas coisas são válidas. O seno de 70 é igual ao cosseno de 20. É sempre uma relação entre os dois ângulos. Você não pode repetir o ângulo aqui. Então, se eu sabendo disso, eu vou pegar aqui, ó, no lugar de seno de 20, minto, vou pegar aqui não. Vou pegar o seno de 70 graus e vou substituir por essa relação aqui, que o seno de 70 graus não é igual ao cosseno de 20, então eu boto aqui, ó, no lugar de seno de 70, eu boto cosseno de 20. Ah, professora, mas tá ao quadrado. Vai servir? Ai, gente, é o mesmo processo. É um número. Um número você vai ter que elevar ao quadrado, mas vai ser o mesmo processo. Então, eu vou ficar, ó, com seno ao quadrado de 20 mais o cosseno ao quadrado de 20. O que é isso aqui, gente? A relação fundamental. A relação fundamental me diz o seguinte: se você tem o seno ao quadrado de um número, de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse ângulo, ela me garante que é igual a 1. Então, isso é verdade. Ok? Para a próxima questão. Essa próxima questão. Eu vou começar a fazer, tá bom? Se der tempo, eu faço todas. Essa, gente, é sobre cálculo de valores de seno e cosseno com ângulos diferentes, com ângulos de mais de uma volta, né? São ângulos que dão mais do que uma volta na circunferência, são chamados arcos côngruos, né? Então, a gente tem que reduzir para a gente encontrar um ângulo de primeira volta, ou ângulo de primeira determinação, como vocês acharem melhor, né? Porque a gente pode baixar até o primeiro quadrante, mas a gente pode encontrar aquele que fica só dando uma volta, tá bom? Primeiro, a gente vai fazer o ângulo de 1110, tá bom? Ó, para vocês fazerem isso, quando a gente está trabalhando com grau, né? O ângulo vem em grau, basta pegar esse valor aqui, 1110, e dividir por 360. Primeira coisa, é dividir por 360. Quando você divide 1110 por 360, ó, 1110 por 360, você vai encontrar aqui
3. Vai fazer 3 vezes 360, dá 1080. Ah, professora, é só multiplicar ou então somar 360 mais 360 mais 360. E chega lá. E vai fazer a subtração aqui. 1110 menos 1080 dá 30. Essa divisão aqui vai me fornecer esse dado aqui, ó. Vai me fornecer essa relação aqui. Onde aqui é o primeiro o ângulo do resto, tá vendo? O ângulo que sobrou aqui no resto. Que esse ângulo a gente chama de primeira determinação, né? E aqui eu vou colocar quantas voltas ele deu. Quantas voltas ele deu? 3, porque é o número que está aqui, vezes 360. Esse dado aqui, ele me diz que esse 1110, o meu ângulo deu 3 voltas e parou no 30 graus. Então, o que vai servir para mim para calcular o seno aqui? Vai servir esse valor aqui da primeira determinação, que é 30. Então, eu posso garantir a você que o seno de 1110 é igual ao seno de 30, porque é esse daqui. Porque ele rodou e parou onde? No 30. Então, o valor do seno vai ser aquele pedacinho ali. Então, o seno de 30 vale quanto? 1/2. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 765 dividir por 360 deu 2. E sobrou quanto lá no meu resto? 45. Então, qual é o ângulo aqui da primeira determinação? 45. Então, a tangente de 765 é igual a tangente de 45, que vai ser igual a 1. Pronto. Fazer mais essas duas letras aqui. Agora. Não, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá bom, gente? Vocês assistem no próximo vídeo. Cheiro.